Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. E eu vou estar compartilhando com vocês bênçãos que Deus tem feito na minha vida. É a continuação do primeiro vídeo, bênçãos que Deus tem feito na minha vida, o primeiro que eu compartilhei com vocês. E essa é a segunda parte, onde eu vou estar contando como Deus me alcançou através de Jesus. E como é muito, assim, digamos assim, não seria, como eu já disse, em um primeiro vídeo que eu vou contar tudo. Mas eu vou começar fazendo por partes para não ficar muito longo o vídeo, muito extenso. E começo aqui aqui no meu caderno, a qual vocês já conhecem, eu já apresentei para vocês. E está escrito no livro de 1 João, o capítulo 2 e o versículo 15. Eu registrei aqui, eu marquei aqui como Deus me alcançou. Então são acontecimentos faz muito tempo atrás, e eu vou compartilhar com vocês para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Então foi esse versículo que Deus me alcançou, no livro de 1 João, o capítulo 2, o versículo 15. Vou pegar aqui minha Bíblia. Diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é esse versículo que eu vou estar compartilhando com vocês neste vídeo que Deus me alcançou. Então foi através deste vídeo, deste versículo, melhor dizendo, que Deus me alcançou. Mas antes de eu estar compartilhando com vocês, eu vou compartilhar como que era a minha vida antes de conhecer Jesus. Eu escrevi aqui porque tem muitas coisas que na nossa mente não tem como você guardar todas as coisas. E eu fiz questão de escrever aqui como que era a minha vida sem Jesus, como foi a minha vida sem Jesus e como que é a minha vida agora com Jesus. Então eu estou marcando tudo aqui nesse caderno. Escrevi assim, ó: cresci em um ambiente longe de Deus. Meus pais não conheciam a Deus, não buscavam a Deus. Digo isso pois cresci em meio às brigas de minha mãe com meu pai, pois ele era viciado em bebida e ficava bêbado. Isso o atrapalhava no trabalho. Nunca passamos fome, mas dificuldade financeira tínhamos bastante. Mas ele era um homem bom, um bom pai, trabalhador, humilde, calmo, tranquilo, mas se transformava em outro homem quando bebia. Não brigava, mas ficava jogado na cama ou chão, entregue à bebida. Sábado e domingo, pai não tínhamos. Cresci vendo isso. A bebida estragava o meu pai, dia após dia. E seu casamento também. Minha mãe não tinha mais esperanças. Foi ao benzedor, curandeiro, fez promessas e nada. Eu via coisas estranhas. Dormíamos, tive a sensação de um cachorro vir me cheirar na cama. Não tínhamos paz. Isso, e não tínhamos paz, e nessa época nós também não tínhamos cachorro. E eu tive essa sensação de vir uma noite um cachorro, como se fosse me cheirando esse cachorro. E deu para perceber que pelo barulho, nós morávamos numa fazenda, e deu para perceber na sala, entrando na cozinha para a sala, no quarto, no meio entre a cozinha e a sala, no chão, que era um chão vermelho, as casas da colônia eram assim, chão vermelho. Então tinha aquele momento que a gente passava e pisava, quando a gente pisava fazia um barulho, o piso fazia um barulho. E nesse momento, todos estavam dormindo, eu estava dormindo no quarto, lá no quarto da minha mãe, junto com a minha mãe, e meu pai estava dormindo na sala. E teve esse momento à noite, parecia que alguma coisa entrou, estava fechada a porta, estava fechada a janela, não tínhamos cachorro, e eu acordada, eu ouvi esse barulho, como que um cachorro estivesse chegando ali, se aproximando, e
eu vi que chegou na parte da cozinha com a sala e fez aquele barulho que fazia já no chão. E eu pensei assim, nossa, já tá chegando perto do quarto. E era exatamente o que estava acontecendo. E nisso chegou e eu estava deitado na cama, acordado, olhando virado para a parede, e eu senti que chegou, assim, encostou em mim, começou a me cheirar, e deu para perceber que fazia assim, um gesto como se fosse de cachorro, e deu para perceber que era bem grande. Então coisas estranhas aconteciam ali, então ficou me cheirando um bom tempo ali, eu me arrepiava, ficava com medo, e de repente saiu aquele cachorro, sumiu, desapareceu. Aquela sensação, eu não vi que era cachorro, eu tive a sensação que era um cachorro, tanto que eu pensei que era o cachorro do vizinho, eu pensei, será que deixamos a porta aberta, não sei, será que ele entrou, tive essa sensação, mas foi uma sensação horrível, uma sensação estranha, mas de repente sumiu, então aconteceu coisas estranhas dentro da minha casa, perturbações mesmo. E diz aqui, eu falo aqui que morávamos em uma fazenda, numa colônia, e eu tinha praticamente aqui, né, nesse tempo aqui, 14 para 15 anos. Vamos continuando. E continuando aqui. Então, nesta fazenda mesmo que nós morávamos, acontecia muitas coisas estranhas ali. Aqui continuando. Um cavalo descia em disparada. E eu ouvi o barulho das correntes baterem na carroça. Eu não estava dormindo. Um dia desses, eu estava assistindo TV, já era tarde da noite. Muitas pessoas ouviam também esse cavalo passando na fazenda, contaram para nós. Na época que contaram, eu não tinha ouvido isso então. Na noite que eu ouvi, eu até cheguei a abrir um pouco a porta para ver, pois o cavalo descia e subia em disparada. Até pensei ser um cavalo da fazenda que tinha escapado. Quando abri um pouco a porta, olhei na estrada e não vi nada. Havia muitos rumores onde moravam, via noiva, esse cavalo que descia disparado na carroça, descia e subia em disparada. Eu ouvia como se fosse pessoas batendo na outra casa vizinha, onde não tinha ninguém. A altas horas da noite, às vezes eu acordava para tomar água, depois voltava a deitar e demorava um pouquinho para pegar no sono, e eu ouvia barulhos de pessoas martelando ali na casa vizinha, que era abandonada, e ficava horas ali martelando. Então era um lugar assim onde você ouvia muitas perturbações. Esse cavalo mesmo eu ouvi uma vez só, e cheguei até o ponto de abrir a porta achando que era um cavalo da fazenda que tinha escapado, e ele subia e descia e parece que estava com uma carroça, e ouvia-se os barulhos da carroça. Então é algo que às vezes você ouve assim de alguém contando, você fala, essa pessoa está exagerando, mas é o que aconteceu comigo, realmente foi algo que eu ouvi. Eu saí para ver, só que eu não vi nada. A fazenda tinha algumas lâmpadas, alguns postes de luzes acesas, e só deu para ver algumas partes escuras e eu não vi nada. Então era um lugar bem assim que você ouvia lugares estranhos, coisas estranhas aconteciam. E ali naquela fazenda, nós pelo que entendíamos ali, só uma família que buscava a Deus, que ia para a igreja, que se conhecia como crente. Mas nós, os restantes, nós não buscávamos a Deus. De vez em quando ia na igreja, de vez em quando assim fazia alguma reza, alguma coisa assim, mas assim nós não buscávamos a Deus. Nós vivíamos da nossa maneira, do jeito que achávamos que era certo. Então, e tinha essas perturbações ali. E continuando aqui. Então, muitas coisas aconteciam nessa fazenda. E além dessas experiências ruins que contei, passamos por outros acontecimentos estranhos. Meus pais acordaram com um tipo de bambu da cana que afiaram certinho e ficaram como paus bem fininhos, e colocaram nas frestas das janelas pequenas, que a janela era de madeira, então tinha aquelas frestas, e os meus pais acordaram com essas, como se fosse de cana, um bambuzinho, e enfiaram ali. Justamente assim, sabe, como se fosse uma maldade, eu não sei o que era, foi algo estranho, ninguém soube, né, até hoje o que seria aquilo, mas sabia que não era algo bom, que era algo ruim. Então fincaram esses pauzinhos nas janelas. As janelas da colônia eram de madeira e tinha essas frestas. Então por essas frestas à noite colocaram esses pauzinhos finos, como se fosse de bambuzinho, afiaram,
e colocaram ali perto da cama onde os meus pais dormiam, e eles acordaram com esses bambuzinhos quase encostando neles. Não chegou a encostar, né? Porque a cama ficava um pouquinho longe da janela, mas foi com essa intenção, ficava próximo à janela, foi com essa intenção. E depois disso aconteceu o casamento da minha mãe foi ficando mais assim, sabe, as brigas começaram a aumentar, eu via, né, as brigas por causa que o meu pai ele bebia, ele era alcoólatra, então era um sofrimento atrás do outro. E eles ficaram espantados com aquilo. Meu pai mostrou para mim aqueles bambuzinhos, aquelas flechinhas, aquelas bambuzinhos afiados, e nós não sabíamos o que era. Percebemos que era algum tipo de maldade. Então coisas estranhas aconteciam ali naquela fazenda, coisas mesmo que muitas, se contando, muita gente não ia acreditar. Então vamos continuando aqui. Então continuando aqui, uma outra experiência ruim, na mesma casa ali da fazenda, foi no sábado ou no domingo, não lembro exatamente, sábado e domingo, era os dias que meu pai bebia. Durante a semana ele trabalhava e todos os sábados e domingos ele bebia. E eu escrevo aqui que sempre eles brigavam, mas não era de uma forma de um pegar no outro, sempre ficava aquela discussão, porque a minha mãe nunca aceitou isso, porque não tínhamos paz em casa. E aqui eu escrevo que meu pai, ele entrou no banheiro um dia, um certo sábado ou domingo desses, e ele demorou muito, e depois logo ele saiu e começou a brigar com minha mãe, os dois brigando. E o meu pai, ele sempre dormia no sofá, às vezes no chão, então era uma vida muito triste, a nossa vida. E aqui aparentemente calmo às vezes, tinha alguns ataques de crises violentas que o faziam andar com uma faca ou um facão na cintura, estando ele de calça ou de shorts. Ele colocava essa faca. Então tinha dias que meu pai ficava tranquilo, ele bebia, ele ia dormir. E tinha dia que ele ficava assim violento assim, ele não era de querer bater na minha mãe, nunca aconteceu isso, graças a Deus. Mas ele ficava violento assim, de ficar com más intenções. Ele pegava essa faca, estando de calça ou de shorts, ele andava com uma faca ou um facão. E teve um dia que ele estava com essa faca, não lembro se era faca ou facão, eu acho que era uma faca, do cabo branco. E ele saiu do banheiro e ficava com o senso armado, como se alguém fosse pegar ele. Então ele ficava preparado para qualquer coisa. Então eu acredito que uma coisa ruim ficava na mente dele, ali perturbando. Então ele foi no banheiro e voltou, ele estava com essa faca, e eles começaram uma discussão ali entre eles, e ele ficou, sabe, meio chateado, ele ficou revoltado ali um pouco com a minha mãe, e ele tirou a faca assim na cintura e foi em cima da minha mãe. Eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, e agora? E o meu pai, ele sempre me respeitou, sempre nós conversamos bastante, assim, sabe? Sempre ele foi muito aberto comigo, eu também com ele, sempre amigo, apesar de... A bebida estragava o meu pai, a bebida estragava o meu pai. Ele era um pai trabalhador, um pai, assim, presente, tem as qualidades dele, mas a bebida estragava ele. Então ele ficou, sabe, assim, revoltado, assim, e pegou a faca e foi em cima da minha mãe. Eu pensei, eu vou entrar na frente, o meu pai ele vai me respeitar. Ele não vai fazer nenhuma maldade com a minha mãe. Né? Ele vai ver, ele vai parar com aquilo. No que eu entrei, eu falei, pai, o senhor não vai fazer nada com a mãe, né? Eu falei, tipo, algo assim. E eu falei assim, se o senhor for fazer alguma coisa com a minha mãe, com a mãe, o senhor vai ter que fazer, vai ter que, tipo assim, vai ter que fazer comigo primeiro, né? Vai ter que passar por cima de mim, uma coisa assim. Eu falei isso, mas não com essa intenção de brigar com ele, mas assim, com a intenção que ele fosse me ver como filha, ele sempre me respeitou, ele ia parar com aquela atitude. E ele respondeu, ele falou assim, eu passo por cima de você, você não vai me impedir nada. Com a faca, ele disse aquilo. Ele falou assim, você não vai me impedir nada. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Não é você que vai me impedir. Ou seja, eu estando ali ou não estando, ele ia fazer qualquer coisa ruim. Ou seja, eu percebi naquele momento que não era o meu pai. Que meu pai jamais ia falar isso comigo. Eu vi assim, eu olhei sem entendimento algum, eu percebi que aquele lá não era o meu pai. Então eu comecei a perceber que quando ele bebia, as atitudes dele
ele se transformava em outra pessoa, não era o meu pai. Então Deus começou a abrir os meus olhos. Vamos continuando aqui. Então eu comecei a perceber que havia alguma coisa estranha ali acontecendo. Eu comecei a perceber. Então ele falou que eu estando ali não estando não significava nada. Eu tinha que fazer, ele fazia comigo, fazia com a minha mãe, né? Com aquela faca. Eu entendi, eu percebi, eu pensei comigo, esse não é o meu pai, esse daí é uma outra pessoa. E aqui, continuando aqui, mas graças a Deus não aconteceu nada de ruim. Logo depois saímos de perto dele e as coisas foram se acalmando. Mas era assim o nosso final de semana. Vezes calmo, aparentemente, e em outros brigas e chateações. Apesar de não buscarmos a Deus, Deus nos amou primeiro e não deixou nada grave acontecer. Já estava preparando o momento de nos alcançar com sua palavra, trazendo a salvação de tudo de ruim que estava acontecendo e nos fazer conhecer os nossos direitos nele e que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esta é a primeira parte de como Deus me alcançou através da palavra dele, como foi a minha vida sem Jesus antes. Eu espero que edifique a sua vida. Eu vou estar compartilhando mais a continuação deste vídeo. Que Deus abençoe você, Deus edifique a sua fé para a glória de Deus. Se algo aconteceu parecido com você, saiba que Deus é a resposta. Jesus é a saída e nele a nossa vida pode ser transformada. No nome de Jesus. Eu vou voltar à continuação desse testemunho.